Quando os pais devem considerar levar o filho ao psicólogo? Olha, eu acho que se eu tentar replicar na vida do meu filho as experiências que eu tive enquanto adolescente, eu vou tropeçar. Então, os pais de hoje precisam trocar o pneu com o carro andando. O que é o transtorno opositor desafiador? Um transtorno sério, que implica num prejuízo grave na vida das crianças e dos adolescentes. Olá, mais um Fortuna, com esse trio mais colorido do que o arco-íris. E esse bar mais famoso do mundo com a Jota no comando, o convidado bebe. Água com gás. Senhores, hoje nós vamos receber aqui um psicólogo. Ele tem uma especialidade em crianças, em adolescentes e famílias. Criar filhos não é fácil, tá? Nós pensamos que hoje em dia é mais fácil, com todas as tecnologias e tal. Vamos bater um papo com ele aí para entender essa confusão aí, que não é bem assim, não. Como hoje vamos falar sobre as novas gerações e a criação de filhos, a produção separou vídeos que mostram o desafio de criar filhos. Vamos ver. Quando você diz não. Mas o avô diz sim, né? O avô mata. Depois que... Nunca mais saiu. É isso mesmo, acontece isso em restaurante direto. Vamos lá, tem mais? Eu só gostaria de saber como é que esse povo educa filho sem gritar. Sunho, não pode, Sunho. Sunho não mexe nisso. Eu em casa não vai. Vai parar 1 milhão de vezes. Se enfiar o dedo na tomada, vai agachar. Vamos lá. Organiza seu quarto, faz sua tarefa de casa, depois toma banho e se arruma para ir para a escola. E não esquece de escovar os dentes. A sererê, raderê, derrebetuberrebe, seive o novo, amarravi e de pi. Como a mãe fala e o filho entende. É verdade, né? Vamos lá? Um dia calmo na vida da mãe. Minha nossa. Vou dizer, viu? Roda a vinheta e vamos receber nosso convidado. Ele é psicólogo com doutorado em ciência da educação e se dedica há mais de 20 anos a escutar crianças, adolescentes e suas famílias. Meu convidado de hoje é Alessandro Marin Pietri. E aí, Alessandro, tudo bom? Tudo ótimo, tudo bem. Tranquilo? Sim. Aqui, eu estava procurando aqui suas fotos. Aqui é você, né? De boné. Sou eu e meu filho. E seu filho? É. É ele, essa foto que eu mostrei aqui. Sim, sou eu. É o Luca, né? Tá com quantos anos? Tá com 12. 12 anos. Torcedor do Vitória, né? Não. Torcedor do Bahia. Ele? É um garoto de bom gosto. Também acho. Você sabe que a gente precisa fortalecer isso, porque tem certas pessoas aqui que... Mas a diversidade é boa. É? A diversidade é boa. Já vê um lado... Se ele escolheu sofrer, Já viu, há escolhas na vida que... gostei já da... No momento o sofrimento está do outro lado. Como tá do outro lado? Não tô sofrendo.
Aliás, não tá mesmo, porque eu vi que a sua torcida fez uma festa no aeroporto, não foi? Para receber o time. É. É porque ganharam, né? Não é uma coisa que acontece sempre, então... Eu também acho. Mas eu tenho o maior respeito, viu? E quero os 2 times no Nordeste na Série A. Acho que isso é importante pra gente. Você mente bem pra caramba. Não, de verdade. Parabéns, de verdade. Você tá mentindo. Acredito Quer um nisso. café, um chá? Não, uma aguinha tá ótimo. A Jota faz um chazinho pra mim. Eu quero de hortelã. Primeiro, agradecer a sua participação. E o que te fez escolher a psicologia como profissão? Cara, eu fiz ciências sociais, fiz filosofia e fiz psicologia. E larguei as ciências sociais, larguei a filosofia e fiquei na psicologia, porque sempre me interessei sobre as questões sociais, humanas, mas me interessei mais especificamente sobre a psicologia e acho que fiz uma escolha precisa, porque eu me identifico muito com o que eu faço, me interesso pela maneira como a gente vive, pensa, sente, constrói o mundo. Então eu me encontro bastante nisso. Fui professor na graduação durante muitos anos. Sim. E gosto muito da psicologia. Mas você é novo, né? Estou com 48. Tá novo. Mas é porque quando eu me formei, só havia a UFBA, né, Universidade Federal da Bahia, aqui, e logo em seguida outros cursos começaram a oferecer os cursos de psicologia. Portanto, a minha geração foi uma geração que meio que foi levada à docência para formar uma geração nova de psicólogos, então eu integrei esse grupo de pessoas que, muito cedo, com 26 anos, eu já estava dando aula, nós começamos na docência para formar novos psicólogos. E assim, você vê que os pais erraram ali, né? Não sei se erraram. Acho que Não acertaram, né? Talvez não tenham acertado completamente. Mas você sabe que essa é a essência dos pais, né? Os pais sempre erram em alguma medida. E isso é bom, porque esse equívoco, essa ação não completa, não toda dos pais, nos obriga também a inventar nossas próprias histórias, né? Então, legal. Não, meu pai é Bahia, infelizmente. Seu pai é o quê? É Bahia, infelizmente. Vê que o pai é certo. Você vê que ele tentou, né? Ele inventou a história dele mesmo. O que mudou na sua prática depois que você se tornou pai, né? Rapaz, mudou tudo. Tudo, né? Mudou tudo, porque eu sempre estudei sobre infâncias, adolescências, criação de filhos, me dedico a isso há muito tempo. Mas eu estudava isso no campo teórico, no campo prático da clínica e tal. Mas quando Luca nasceu, a experiência, eu lembro muito claramente do dia, eu lembro de tudo, e foi uma experiência que mudou minha vida completamente, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu vou lhe dar um exemplo que eu acho que é bem revelador disso. Eu escrevi O Quanto Somos Um Só, um dos meus livros, para ele, por ele, na seguinte circunstância. Era a pandemia e eu sempre coloquei ele para dormir desde que ele nasceu. Primeiro eu coloquei ele para dormir assim em cima do meu braço, cantava para ele dormir, ele era pequenininho. Depois ele cresceu mais, coloquei para dormir assim em cima de mim. E na pandemia, ele já com 8 anos, a gente tentou fazer de novo, botar ele para dormir em cima de mim. Não estava mais cabendo, já estava meio grandão. E a gente riu disso e tal, e aí a gente dizia, vamos ter que achar um outro jeito. E ele parou, olhou assim no fundo do meu olho e disse, meu pai, quando eu for um adulto e você for um velhinho, você deixa eu te colocar para dormir em cima de mim? Rapaz, aquilo ali me silenciou, eu fiz um sim com a cabeça, abracei ele forte, pus ele para dormir, levantei, fui pro computador, escrevi numa sentada só, O Quanto Somos Um Só. Porque ali eu tive a clareza de que tudo que eu professei, tudo que eu defendi, tudo que eu estudei, tinha uma encarnação viva na minha frente, de uma potência, de uma verdade, de uma certeza tão grande no campo afetivo, que nada que eu estudei esse tempo todo seria maior do que aquela experiência. Maior, né? Aquilo me tomou muito, porque ali eu vi claramente que uma criança, quando ela é amada, protegida, respeitada, bem cuidada do ponto de vista afetivo, ela é capaz de se imaginar no futuro cuidando, amando, tolerando, aceitando a diversidade. Então, tudo aquilo que a ciência me trouxe, meu filho me disse de maneira muito mais o espelho, contundente. Né? É o pai do Diogo Nogueira que escreveu, né? João Nogueira. O João Nogueira, aquela música é linda, por sinal, O Espelho. Então, é o espelho mesmo. A gente olha, os pais olham e a gente
tem como referência, como um ícone. Eu acho que com a vida termina a gente tendo várias referências, vários ícones. Mas o principal é o pai, é a mãe, a nossa família, ali, aquele nuclear ali, que marca muito, né? Sim, sem dúvida. Mas sua esposa é a Fernanda Burgos, Fernanda. Ela é psicóloga psicóloga também. também? É. Então vocês se entendem, né? Sim, na medida do possível. É. Tanto quanto é possível. Não deve ter briga, porque psicólogo. Nós brigamos bem pouco, mas não acho que isso tenha a ver com a psicologia. Acho que a gente briga pouco, porque é simples assim a minha vida. Eu faço tudo que ela quer e tá tudo resolvido. Aí você faz tudo que ela quer. Claro, Ela é uma boa psicóloga. ela tá sempre certa, eu sempre errado. Não tem como dar errado, gente. Ela me pergunta, você acha que eu devo ir com o vestido A ou B? Aí eu falo com B, mas eu quero ir com A, então eu prefiro A, meu amor. Então eu acato o que ela decide. Ela é bem mais sábia, bem mais inteligente do que eu, então o que ela manda eu faço. É simples. Isso está dizendo aqui que nosso convidado aqui, o Alessandro, garantiu mais 10 anos de casamento com esse corte aí. Vamos mandar para a esposa dele. Boa estratégia. A Jota traz uma garrafinha de água também, que estou com pouca água aqui. Tá mandando eu falar aqui da minha esposa. O que eu tenho que falar da minha esposa? Ela manda tudo, é como você, eu só faço obedecer. São 3 mulheres aqui em casa. Eu obedeço as 3, rigorosamente obedeço. Eu considero isso um ato de inteligência e com sobrevivência. certeza, exatamente. O que eu posso dizer da sua esposa é que ela tem muito bom gosto, porque eu subi lá numa sala que ela decorou e é muito bonita. A empresa toda ela decorou. Ela tem muito bom gosto. Ela é engenheira de formação e adora a parte de decoração. Já minha filha é diretora de todo o programa, né? A mais velha, né? Me contar. A mais nova, ela está fazendo medicina. Se forma agora, ano que vem. A Jota, bota uma musiquinha aí. Bota aí um rock aí para a Jota trazer um... Vai. A Jota é uma figura. Quer levar para levar. Quem está fazendo descarte aqui? Começar por Isis. A gente tá... Quando os pais devem considerar levar o filho ao psicólogo? Olha, eu acho que deve considerar levar o filho ao psicólogo quando essa criança ou esse adolescente atravessa uma determinada experiência na sua vida, da qual ele tem dificuldade de sair dela sozinho. Ou seja, quando há um impasse, um dilema, um nível de sofrimento que seria mais facilmente elaborado com a ajuda de um profissional. Não são todas as dores, não são todos os impasses no desenvolvimento de uma criança e adolescente que são tratáveis do ponto de vista psicológico. Mas aqueles em que a gente percebe que há um comprometimento, né, que há um prejuízo, que há uma dificuldade na vida dessa criança e que ela não vai conseguir sair disso pelos próprios cursos do desenvolvimento, nesse momento eu acho que é útil sim procurar um profissional de saúde para que pelo menos ele avalie se essa demanda é uma demanda pertinente a uma intervenção psicológica ou não. Mas assim, Alessandro, eu vou dizer assim, a prática de levar o psicólogo não tem tanto tempo assim. A psicologia, muita gente tem marca de sandália havaiana, né? Está lá escrito, sandália havaiana 38, sandália havaiana 35 na perna. Uhum. Será que esses pais, eles... Agora a dúvida, a pergunta é ao contrário. Como é que esses pais estão preparados para identificar isso no filho, né? Porque muitas vezes eles não identificam e prejudica a criança, né? Primeiro eu vou falar da primeira parte da sua pergunta. Assim, eu acho que a gente precisa entender que nós evoluímos de maneira muito célere, ou seja, portanto, tem muito pouco tempo histórico. Sim. E isso não pode ser desconsiderado. Então, por exemplo, o tabagismo. Né? Então, a gente conhece hoje os efeitos nocivos do tabagismo. Sim. Não é aceitável que uma gestante fume, porque a gente sabe o dano que isso pode causar, o que há, sei lá, 40, 50, talvez,
anos atrás não fosse tão difundido esse conhecimento. A mesma coisa, a gente conhece hoje, com muita clareza, os danos do tapa, da palmada, né, no desenvolvimento das crianças. Então, não me parece aceitável que a gente continue acreditando, já que nós, em tese, passamos por isso e estamos aqui, de que essa é uma conduta bacana, aceitável, etc. Então, os pais que tiveram as suas criações num ambiente em que a violência física ela era legitimada, eles não devem reproduzir isso, sob o argumento de que não fez mal. Fez mal, talvez a gente não consiga perceber com muita clareza na nossa biografia esse mal, mas cientificamente, clinicamente, subjetivamente, a gente sabe o quanto isso é danoso. Então isso precisa ser descartado. E quando é que esses pais vão ter parâmetros, né, para saber isso? Em primeiro lugar, lendo o principal manual para a criação de filhos. O melhor manual para criar os filhos são os filhos. Então, se o pai conhece esse filho, entende desse filho, tem com esse filho uma relação quente, vinculada, íntima, ele vai perceber que alguma coisa não está indo bem naquela história, naquela biografia. Então, essa é a primeira recomendação que eu dou. Invista em observar com atenção a vida do seu filho. Se você tiver dúvida, procure profissionais que estão no entorno que podem ajudar. Então, normalmente, as crianças vão regularmente ao pediatra, é um profissional de saúde que pode ajudar para saber se aquilo ali está mais ou menos dentro do esperado ou se requer uma intervenção. As escolas podem colaborar. E se essa dúvida persiste, procurar um profissional de saúde mental para que essa dúvida possa ser esclarecida, seja com uma avaliação técnica, seja com a escuta específica da própria família. Certo, mas aí, concluindo a minha pergunta, esse pai que é óbvio, a prática inadequada e não se deve ter, como ele consegue, não sendo educado dessa forma, perceber? Porque muitas vezes eu vejo casos de transferir para a escola, ou transferir para uma assessora que tem em casa, uma babá, alguma coisa, e não percebe que o filho precisa desse recurso, né? De levar para... Não, eu tenho que tratar, porque eu estou percebendo. Ah, não, ele é tímido, deixa aí que ele é tímido. Uhum. Ele não gosta de falar muito, não. Uhum. Você entendeu? Entendi. Como esse pai... Porque hoje em dia, com o advento de tudo que nós temos, e a informação chegando muito rápido, e você selecionando, você tem ela com qualidade, o que é que eu percebo? Como esses pais que não têm esse acesso, ou essa percepção, não teve essa criação, consegue identificar ou não, meu filho precisa desse suporte. Eu acho que você toca num fenômeno que são as terceirizações, né? Nós somos uma geração de pais muito mais culpada, Sim, muito mais ocupada e muito mais preocupada do que foram os nossos pais. Então, objetivamente, a gente tem um pouco de dificuldade mesmo de dar conta de tudo que a gente gostaria de dar conta na vida dos nossos filhos. Então aí às vezes tem uma pessoa que apoia, aí tem uma família estendida, aí tem uma escola, e a gente termina acreditando que essas figuras que colaboram na criação e na formação dos nossos filhos vão dar conta dessas demandas. E pode ser que uma demanda ou outra até possa ser resolvida nessa esfera. Mas quando essa demanda persiste, ou quando a gente nota que algo não vai bem, a ponto de atrapalhar a vida daquele menino ou daquela menina, por via das dúvidas, eu sugiro a avaliação com um profissional de saúde, que é quem vai dizer de maneira séria se aquilo é uma demanda típica do desenvolvimento e que uma boa orientação, uma boa conversa com os pais é suficiente, ou se requer uma intervenção profissional, seja do ponto de vista avaliativo, seja do ponto de vista de tratamento. Ok. Qual a proposta da educação positiva? Olha, tem muita gente que faz uma certa distorção, né, da educação positiva, como se ela fosse uma educação que excessivamente dialoga e não faz nada, ou como se ela fosse uma educação excessivamente permissiva, complacente, molenga-lenga demais. E a educação positiva, ela conjuga firmeza com gentileza. Então é importante que a gente faça uma diferenciação entre o que é autoridade e o que é autoritarismo. A autoridade é um pacto simbólico, onde a gente combina que por um tempo da vida do nosso filho nós vamos coordenar as coisas porque eles estão em formação. Isso não quer dizer que eu o diminua, o silencie, ou impeça que ele faça escolhas. Mas há coisas que eu não posso permitir. Por exemplo, eu posso autorizar que ele escolha a própria roupa, mas eu não posso autorizar que ele vá de biquíni para a neve. Né? Ou que ela vá de suéter de lã para a praia. Porque aí o que está em jogo não é a estética, é a segurança dele. Portanto, naqueles valores que são inegociáveis, segurança, saúde e vários outros, esses são regidos pelos adultos.
A decisão é dos adultos. E os adultos não devem estar constrangidos em dizer é isso ou é aquilo. Portanto, a educação positiva ela vai deixar muito claro o que é certo e o que é errado, mas ela vai fazer isso de maneira gentil, respeitosa e firme, para que essa criança consiga entender e consiga introjetar o que está subjacente àquela ação, mesmo que isso não seja feito naquele momento. Porque, claro, a criança quer comer Nutella antes do brócolis, certo? E aí ela fica super irritada em casa, se joga no chão e etc. Para acabar com aquele comportamento inadequado, eu não recomendo que você ofereça Nutella. O que eu recomendo é que você diga a ela, isso não é possível, não há essa possibilidade, mas que você acolha o desconforto dela. Então, acolher o desconforto de uma criança, sempre. Atender ao que ela está pedindo com este desconforto, nem sempre. Porque aí você está prejudicando o desenvolvimento dela. Então, eu acho que aí é que é a virada da chave. A educação positiva, ela parte da premissa de que a criança precisa ser acolhida, precisa ser respeitada. Sim, não podemos ignorar o sofrimento da criança, o que não quer dizer que nós vamos permitir tudo. Nós vamos deixar claro para ela que 19 não é 20 e que o certo é esse, o errado é aquele. Isso é papel do pai. Um pai vívido, claro, potente, colorido o suficiente para que a criança enxergue, ajuda as crianças a entender quais são os caminhos. Aquele pai que titubeia, que não deixa claro, que é ambíguo, vai gerar na criança uma dificuldade, porque ela é quem vai ter que criar as balizas e os nortes que vão definir a sua existência. Troca de papéis. Exatamente. O que é o transtorno opositor desafiador? É um transtorno que coloca a criança com com muitas dificuldades na regulação das emoções, costumeiramente tem comportamentos disruptivos, tem dificuldade de seguir a regra como ela está estabelecida, tende a ter tentativas de burlar isso, ou de fazer da maneira que ele quer e não da maneira que está correta e tal. Então é um transtorno sério, que implica num prejuízo grave na vida das crianças e dos adolescentes, que precisa ser tratado por profissionais de saúde mental, costumeiramente psicólogos e psiquiatras da infância e da adolescência, e que precisa ser tratado com brevidade, precocemente. A intervenção precoce, nesse caso, ela é benéfica, porque ela vai ajudar a criança a se organizar e a aprender outros comportamentos de ajuste aí ao que está sendo proposto. Não é que a criança vai ficar passiva e vai aceitar tudo sem contestar, mas vai aprender a fazer isso de uma maneira mais saudável que não comprometa o seu desenvolvimento. Porque no TOD há comprometimentos do desenvolvimento na socialização, na aprendizagem, no comportamento intrafamiliar, na regulação das emoções. É uma série de prejuízos que vão ser corrigidos. Eu tenho um sobrinho, né, que ele ia para a escola e ele, na escola era quietinho, tímido, mas quando chegava em casa, irmão, minha irmã se via doida. E ela foi tentar entender o que era isso aí, essa combinação. E ela precisou do suporte para equilibrar. Ele tinha que extravasar mais na rua também e equilibrar em casa. Eu não conheço esse caso especificamente, mas não é incomum ver crianças que às vezes fazem uma concessão excessiva no ambiente social, no sentido da sua autoafirmação, e aí terminam compensando isso em ambientes onde a segurança afetiva é mais estabelecida. E aí podem ter comportamentos muito variados em casa e na escola. Esse é um bom sinal. Digo bom sinal no seguinte sentido. Quando uma criança está severamente transtornada, normalmente os comportamentos variam menos de ambiente a ambiente. Quando há uma variação tão significativa de comportamento e de ambiente para ambiente, o ambiente é uma variável que está determinando, de certa maneira, esse comportamento. Então, é um sinal de que o prognóstico pode ser melhor. Entendeu? Vamos ficar mais claro. Não. Vamos lá. Se uma criança está com um quadro de transtorno opositor desafiador, como você colocou ali, ela vai ter esse comportamento em casa, ela vai ter esse comportamento no play, ela vai ter esse comportamento na praça pública, ela vai ter esse comportamento na escola. Porque esse comportamento já atrapalhou o desenvolvimento dela de tal maneira que está virando uma característica que é um transtorno, que atrapalha a vida dela. Claro que vão ter variações de comportamento nos ambientes, mas há uma base comportamental que a gente vê manifestada mais ou menos, de maneira mais ou menos similar nos ambientes. Entretanto, quando uma criança tem um comportamento A em casa e um comportamento B em outro ambiente, o mais provável é que não se trate de um transtorno que está acometendo essa criança, mas que variáveis ambientais nesses lugares estão intervindo sobre o comportamento.
Portanto, além de apoiar essa criança, corrigir essas variáveis no ambiente é muito decisivo para que o comportamento dela mude. Exatamente. E aí a gente tem uma melhora significativa, né, diante dessa Um estratégia. conforto, né? Um A conforto. criança vai ter um conforto, vai ter um... Qual a importância da infância na nossa vida? Excelente pergunta, eu diria total. Este programa mundo. aqui que você criou é porque você está em dia com a sua criança, com a sua infância. Todas as invenções humanas são uma conexão com o infantil. Isso não quer dizer que nós sejamos crianças, nós somos adultos, mas a nossa infância ela tem uma vivência, uma valência simbólica na nossa subjetividade, de tal maneira que eu sou capaz de inventar diante do inédito. Então, todas as invenções humanas têm essa conexão, porque é na infância aonde as coisas são possíveis. Uma criança pega uma caneta, ela vira um foguete, vira um bigode, vira uma espada, ela descoisifica as coisas através do seu brincar, ela inventa cenários, ela para o mundo para ver uma formiguinha carregar uma folha, ela é encantada, ela tem uma capacidade de transformação da realidade incrível. Quando a gente vai crescendo, a gente vai se desconectando disso. Alguns de nós não nos desconectamos disso de maneira total, o que faz com que a gente seja mais criativo, a gente possa inventar coisas novas, a gente possa solucionar problemas. Então, avião, penicilina, poemas de amor, as músicas que você cria, são de uma certa maneira uma ode ao infantil, uma conexão com a nossa infância. Portanto, priorizar a cultura da infância, enquanto política mesmo, os países que priorizaram a cultura da infância, têm melhores índices de educação, de saúde, menores índices de violência, a convivência social é melhor. Então, e nós, no Brasil, a gente brinca muito, né? O Brasil é um país muito sofrido, com desigualdades históricas difíceis de serem ultrapassadas, mas se tem uma característica que a gente tem é a possibilidade de inventar coisas. Sim. Então, de certa maneira, nós temos uma conexão com essa lógica da infância de inventar, de subverter a realidade, de ver as coisas sob outro ângulo. Isso é muito legal, porque eu adoro mesa. Mesa, que eu digo assim, um restaurante, uma mesa na varanda para conversar, um almoço, um jantar, qualquer coisa eu adoro mesa. Isso vem da minha infância com minha avó. Minha avó adorava mesa. São 6 filhas, 6 filhos e um filho, 7 no total. Imagine isso com os esposos, os netos e tal. E ela... Uma mesona. Era uma mesona, aquelas que puxava e abria. Então, assim... E ela tinha aquela coisa de começar a almoçar. O almoço tinha um início meio-dia, 12, alguma coisa. Terminava com a sopa, né? Já conversando ainda. Quer dizer, já à noite, já. E ela adorava, quer dizer, ela permitia que todo mundo falasse da criança. Aí eu quero dar uma opinião, eu quero falar sobre isso, quero falar sobre futebol, quero falar... E ela fazia aquele meio de campo ali. E eu adoro, assim, quando a gente está em ambiente onde a gente possa socializar, né? Que memória bonita é essa, né? A Guiomar era fantástica. Sábia, dona Guiomar. Sábia mesmo. E você sabe, velho, que os estudos mostram que esse hábito que dona Guiomar cultivou sabiamente, provavelmente sem ter essa informação que eu vou dar agora, os estudos mostram que comer uma vez à mesa em família, regularmente, previne uma série de problemas de desenvolvimento da criança e do adolescente. Olha que legal. Então é um momento da gente conversar, da gente atualizar coisas, da gente ser exemplo, da gente poder falar de uma série de coisas que são cruciais. Então vários estudos mostram que comer uma vez à mesa, em família, todos os dias, é muito poderoso para prevenir uma série de problemas de desenvolvimento de criança e adolescente. E atrai, né? Atrai, cria conexão, cria vínculo, melhora a linguagem, previne diversos problemas. É simples, fácil e muito afetivo. Muito legal. Castro Neves, 76, era a casa de minha avó, ali em Brotas. Guiomar, uma figura, viu? Qual a parte mais difícil de criar filhos adolescentes? Olha, aí a gente vai ter que pensar que criar filhos adolescentes hoje, né? Porque se eu pensar a minha adolescência comparada com essa adolescência de hoje, tem uma mudança muito significativa. Claro, pensando, meu avô, meu pai e eu somos gerações diferentes, mas somos todos modernos. Então, nós tivemos mais ou menos as mesmas questões. Obviamente questões diferentes do ponto de vista prático, mas dentro de uma mesma lógica social. Entre eu e meu filho, há uma diferença enorme. Eu sou um pai positivista,
ele é neotribalista. Ou seja, ele é de outra lógica. Então, quando a gente pensa a adolescência de hoje, a gente está pensando na fase da vida mais larga, maior. A adolescência começa cada vez mais cedo, termina cada vez mais tarde. Lá por volta dos 11, 12 anos, os meninos já estão muito identificados com a adolescência. E é possível você ver pessoas de 45, 50 anos vivendo na casa dos pais, já sendo eles pais, né, mas vivendo na casa dos pais. Ou seja, é filho, é pai, é profissional ao mesmo tempo. Então, a criança quer ser adolescente, o adolescente quer ser adolescente, o adulto quer ser adolescente, os idosos querem ser adolescentes. A adolescência virou um jeito de viver a vida, onde nós temos prazer, onde nós temos alegria, onde nós temos possibilidades e estamos cada vez mais descompromissados com aquelas marcas que nos aproximavam do dever da vida adulta. Então, criar filhos adolescentes no mundo de hoje é bem mais complexo porque a diferenciação entre o adulto e o adolescente ela é menor. Então, essa é a primeira dificuldade que eu acho. Alguém da minha idade, quando eu era adolescente, já era uma pessoa para idoso. E eu estou falando de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje, isso mudou completamente a regra do jogo. Então, acho que esse é o cenário. O segundo cenário é, as fronteiras estão dissolvidas. Se meu pai chegasse com um amigo em casa, e eu era criança, automaticamente eu saía da área pública da casa e ia para a área íntima, porque estava subentendido que ali haveria uma conversa de adultos que eu não poderia participar. Isso nunca era dito, mas era implícito. Se eu chego hoje em casa com um amigo meu filho está jogando videogame, ele manda eu falar baixo para não atrapalhar ele. Vai conversar em outro lugar? Exatamente. E aí esse meu amigo senta, joga videogame com meu filho, depois eles cansam do videogame, ligam a TV e meu filho assiste um jornal para o qual ele não está preparado, porque ele vai ver violência, temas que ele ainda não está preparado para ver. Então, o dissolver das fronteiras aumenta a nossa liberdade, mas diminui um pouco as balizas. A gente não sabe diferenciar. E aí muitas crianças e adolescentes estão tendo acesso a conteúdos que não estão prontos, para os quais eles não estão prontos psiquicamente. Então cabe aos pais ficar tentando dar essa baliza. Qual era o nosso medo quando a gente era jovem? Era tudo que está fora. Era o homem da Kombi, a mulher do saco. Você lembra disso? Era, os pais diziam, se você se afasta da gente, você está em perigo lá fora. Aí o que a gente faz hoje? Bota o nosso menino dentro do quarto, no ar-condicionado, se a gente tiver grana, ele está ali acessando o computador e a gente acha, ufa, ele está seguro. Mas a insegurança está dentro do quarto. Porque ele está tendo acesso a um mundo para o qual ele não está preparado. Sem baliza, sem fronteira, sem norte, sem mediação, sem cuidado. Então eu acho que esse é um outro desafio muito grande, o dissolver das fronteiras. E o terceiro tem a ver com o repertório. Se a gente comparar o meu repertório de adolescente com o repertório de adolescente do meu filho, é completamente diferente. Totalmente. Se eu comparar o repertório de adolescente do meu pai com o meu, é diferente. Mas não é diametralmente oposto. Sim, você entende? Sim. Meu pai, ele adaptou um pouco da adolescência dele para cuidar da minha. Meu avô adaptou um pouco da dela para cuidar do meu pai. Mas adaptou dentro de algo que era mais ou menos comum. É muito pouca coisa da minha vida se aplica à vida do meu filho. Eu peguei bocal de caneta Bic para rebobinar fita cassete. Você também. Meu filho não sabe o que é uma fita cassete. Eu fiz trabalhos na faculdade datilografados. Ele não tem ideia do que é isso. Eu pintei flor mimeografada na escola. Eu mandei carta. Eu tirei fotografia em máquina de retrato. Ou seja, eu vivi um mundo onde a relação com o tempo, a relação com a espera, a relação com a frustração era completamente diferente. Nós fizemos uma viagem longa, meus amigos músicos. Sabe qual era a nossa brincadeira? Imaginar bicho em nuvem e procurar um carro vermelho. Não era isso? Bota aí. Aí as gerações, né? Pois é. Então é uma diferença crucial. Se eu tentar replicar na vida do meu filho as experiências que eu tive enquanto adolescente, eu vou tropeçar. Então os pais de hoje precisam trocar o pneu com o carro andando. É verdade. Poxa, você falou tudo. Engraçado que eu comentei isso até essa semana, que meu pai perdeu a visão com 76, eu acho. E ele hoje está com 87, 88. Não sei se é 88, acho que é 88. E um dia ele me perguntou, meu filho, o que é o Instagram? Eu disse, o que, meu pai? Ele falou, o Instagram. Isso lá quando o Instagram chegou, né? Aí ele falou, eu falei, meu pai, vamos tentar aqui explicar para o senhor. É o seguinte, o Instagram é um álbum de fotografias. Só que a vantagem
eu todo... A vantagem é que se o cara estiver no Japão, ele vai... Olha lá a foto que você acabou de tirar e colocou. Você vai dar no seu celular, tira e já bota no Instagram, já publica, já faz um comentário. O cara, se estiver na Austrália, vê. Ele falou, porra, mas que coisa mais sem graça. Aí eu disse, sem graça? Ele falou, rapaz, porque assim, eu tirava foto, mandava o filme, ia pegar no supermercado. Sim. Eram 36 poses no máximo. Sim. E eu ficava curioso, porque eu sabia cada pose que tinha ali. Então, eu ficava... Quando eu pegava e via que deu certo, o que eu imaginei, o meu próximo passo era botar na caixa e convidar todo mundo para tomar café e mostrar as fotos. Acabou isso, que negócio sem graça agora. O que vocês fazem? Perdeu o rito, né? Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, uma coisa simples. Aí eu falei, eu olhando para ele, eu falei, rapaz, não sei se eu estou certo, ele está certo. Eu acho que ele está certo mesmo. Como é o nome dele? Raimundo. Eu acho que Raimundo é muito sábio. É. Eu uso sempre esse exemplo nas minhas falas para mostrar que é o seguinte: há coisas do passado que são ruins, Sim. que devem ser superadas, mas há coisas do passado que a gente precisa aprender com ele. E máquina de retrato, para mim, a gente aqui na Bahia chama máquina de retrato, né? Essa máquina de fotografar analógica, ela é muito útil para a gente pensar em 3 aspectos. Primeiro, ela nos obrigava a ritualizar. Sim. Nós vestíamos a melhor roupa, escolhíamos a melhor luz, nós penteávamos o cabelo, passávamos perfume, não sai na foto, mas a gente passava perfume, se preparava, fazia uma pose e tchá, tentava eternizar em um momento aquela experiência. O segundo aspecto é que o recurso era escasso, era caro. Sim. Então a gente fazia todo um ritual para tirar aquela pose. 36 poses levava com a gente às vezes um mês. A gente fazia, levava, tirava aqui. Não era como é hoje essa banalização, né? A gente fazia um cuidado. Depois nos ensinava a esperar. Porque a gente, entre uma pose e outra, tinha que esperar e depois esperava uma semana nesse supermercado para poder revelar. E depois ela ensinava uma coisa muito importante, que é lidar com o irrevogável da frustração. Batizado nosso filho, a madrinha com ele no colo, Sim. tiramos a foto e o olho dela saiu vermelho. Para o resto da vida, aquele registro será com o olho vermelho. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Não tem filtro, não tem correção. Há coisas na vida que são como são. Sabe como é que a gente fazia o cancelamento na época da fotografia? Tinha uma foto de família. Aí você separava da pessoa, você ia lá e cortava. Só que, amigo, o cortar é diferente do apagar e do cancelar. Porque pro resto da vida que você olhar para aquela foto, a cicatriz lhe lembra. Então, é uma maneira de uma ausência presente. Exatamente. Então, há coisas disso que eu acho que são muito úteis para a gente hoje. Ritualizar, esperar, lidar com frustração, se adaptar à realidade, cuidar dos recursos. São coisas que a gente, de certa maneira, perdeu e que não é aqui um elogio saudosista de que aqueles tempos são melhores do que esse. Eu quero continuar tirando foto com o meu celular no smartphone. Mas eu entendo que, na vida do meu filho, ter algum rito, saber lidar com frustração, cuidar dos recursos, saber planejar, essas coisas são úteis para ele. E eu, como pai, preciso ensinar, ainda que caiba a mim e não à cultura. Porque não é que meu pai ensinava isso, a cultura ensinava. Sim. Agora cabe a gente fazer isso pelos nossos filhos. E o legal da resposta dele, né, rapaz? Interessante. Sábio demais. Né? E não tomava um café, não se explicava, eu dando risada. O André, que você conheceu lá no camarim, adora fotografia, e ele estava lendo um livro e ele falando, um especialista na época, para tirar foto, e só tinha uma chapa, né? Botava a chapazinha lá, e ele ficava conversando ali com a Jota. Sim, a Jota. Ia tirar foto da Jota. Sim, a Jota, tal. Conversava. Quando ele percebia que estava no ângulo certo, na posição certa, o AJ, ele aí, pá, queimava a chapa. Era o olhar do fotógrafo que ele tinha que acertar aquilo dali. Deixava o modelo à Olha que vontade. negócio, olha a fotografia. Eu fiz nesse meu álbum novo, tem uma música chamada Fotografia, onde eu falo que é a fotografia da sua vida, né? Não precisa ser nem preta nem branca, mas ela sempre vai ser a fotografia. Porque é isso que você falou, a tia do olho vermelho, né? Sim. É aquela coisa que marca, né? E hoje, quando eu vejo a caixa dele, eu chego lá na casa dele e pego a caixa e fico olhando, eu lembro de cada momento que a gente fazia. O domingo que estava no
no Play, lá, aquelas coisas. Hoje vai tirar uma foto. A fase que eu tenho mais, assim, não tenho saudade nenhuma, é quando ele enveredou com o videocassete, né? Porque o videocassete, ele fazia filmagem, tinha a câmera, você tinha que levar o que botava a fita e tinha que levar um outro. E cada filho carregava um negócio daquele, né? E ainda tinha um da iluminação. Quando ele resolvia fazer o desfile das sobrinhas, todas se preparavam para fazer, amigo, era 4 horas de gravação. Você ficava... Disse, meu pai, hoje não. Ele disse, hoje tem gravação. E isso fazia com que o Hoje Tem Gravação tenha todo um contorno. Todo o contorno. Há uma, como eu disse, uma ritualística em torno disso, que marca na memória. Por que você não esquece? Porque quando é cuidado, quando é feito assim, aquilo tem um sentido para você. Claro. Quando é feito de maneira banal, acelerada, corriqueira, custa mais. Não é que não possa produzir sentido, mas custa um pouco mais. Né? É verdade, é verdade. Ai, ai, ai. Como os pais podem estimular a autonomia dos filhos? Olha. Primeiro a gente tem que pensar que a autonomia ela é construída. Sim. Ela não é oferecida pelos pais. Eu acho que isso é uma primeira troca que a gente tem que pensar assim, porque muitas vezes a gente tem que produzir isso neles. Não. A gente tem que construir um mundo claro, vívido, lógico, afetivo, protegido, para que a criança se desenvolva e busque essa autonomia. Então é muito mais o papel do pai construir limites, né, para que a criança possa se reconhecer nesse lugar e buscar a sua maneira de estar no mundo. Porque senão fica a cargo dos pais produzir isso na vida dos filhos. Então, os pais produzem as condições para que as crianças venham a desenvolver isso, a base para que as crianças venham a desenvolver isso. E a melhor maneira é essa, no meu entendimento. É sendo, primeiro, sendo pai e não igual. Sim. Um pai responde e opera socialmente de um lugar diferente de um filho. Isso não quer dizer que eu não tenho uma relação de extremo amor e de certa até cumplicidade com meu filho. Tenho, claro. Mas eu não sou um igual a ele. Eu não sou um par dele. Porque eu tenho uma série de comprometimentos e de funcionamentos sociais que ele não tem. Então essa é a primeira coisa, amar essa diferença, essa alteridade, né? Somos diferentes. Depois, deixar as coisas claras, dizer a ele que 19 não é 20, isso pode, isso não pode, aqui sim, aqui não, vamos por aqui, vamos por ali, respeitando o que ele tem a dizer, levando em consideração, mas também tendo a coragem de ser firme quando a gente precisa ser firme, deixando claro que as coisas precisam ser de um determinado jeito. E depois, dando a ele o direito de ser ele mesmo. Eu acho que isso é muito custoso para alguns pais, especialmente para essa geração de pais helicóptero, que fica sobrevoando a vida do filho o tempo inteiro. Quer decidir a roupa, quer decidir os amigos, quer decidir as palavras, quer decidir o corte de cabelo. Um dia, essa semana, um paciente me disse, ao ver a foto de meu filho no meu celular... Pai, que helicóptero? Chama geração de pais helicóptero. Fica sobrevoando a vida dos filhos o tempo inteiro. Provavelmente agora deve ser drone, né? Drone, pode ser. E aí um pequeno paciente, quando viu a foto do meu filho no meu celular, ele estava com o cabelo assim, moicano, cortado, ele falou, não é de verdade não, né? Eu falei, é. Esse era o cabelo do seu filho? Eu falei, era. Você deixou? Deixei. O cabelo é dele. Minha mãe não deixa eu fazer assim no meu cabelo, não. Ela é que decide o corte do meu cabelo. Então, assim, é importante também que a gente entenda que o corpo daquele sujeito é dele. Sim. E ele pode decidir o cabelo. Claro, eu não estou falando de fazer uma tatuagem, que é uma coisa para sempre, mas um cabelo que cresce, por que não permitir que a criança tenha o seu próprio cabelo? Então, respeitar a sua palavra, o seu desejo, a sua vontade, as suas escolhas, o seu zigue-zague por entre o nosso desejo, é uma maneira de construir autonomia. Porque nós estamos dizendo a ele, você vai construir o seu percurso diferente do que eu imaginei. E é bom que seja assim, né? Porque aí eles podem nos ensinar também. Eu acho que essa autonomia tem que ser dada a ambos os lados, inclusive o pai chegar e falar, olha, deixa o cabelo maior, deixa o cabelo assim, acho que vai ficar legal. Isso, você pode opinar. E aí você vai... Claro. Eu acho que é bem legal. Mas dar a ele o direito de poder decidir sobre alguma coisa sobre a sua vida, né? Aquilo que ele pode, dentro de um limite, eu acho bem legal. Para a psicologia, os pais devem inserir os filhos em suas religiões? Olha, eu não sei se a psicologia tem uma opinião sobre isso, não saberia lhe responder, mas eu posso lhe dizer assim, pautado mais ou menos no que eu estudo. A religião é um campo simbólico. Sim. E nós precisamos deixar claro para os nossos filhos o nosso campo simbólico. Toda a vida humana, meu amigo, ela é marcada por uma história que nos precede. Sim.
nós nascemos depois de existir. Isso é meio estranho de dizer, né? É. Mas não é o nascimento biológico que confere a nossa existência, porque Alessandro Marin Pietri já existia no plano simbólico, na ideia de alguém que veio antes de mim. Nos medos, na ideia, no pensamento, nas dúvidas, na angústia, no nome que a gente escolhe, na imaginação de como eu vou ser. E todo humano que nasce, ele nasce tendo que lidar com isso. Porque ou pode lidar com isso de maneira devastadora ou de maneira libertadora. Não sei, mas a gente tem As que lidar com expectativas. isso. Pois é, com o que vem antes da gente. Portanto, as escolhas parentais e esse contorno simbólico cuja religião pode fazer parte, eu não vejo por que não assumir para os filhos. Daí a determinar que esses filhos sigam esse caminho para sempre, me parece até um pouco ilusório. Porque é imaginar que essas crianças não vão crescer e escolher seus próprios caminhos. Então, eu acho que o nosso papel é ofertar as possibilidades. Sim. E vamos ver como essa criança se relaciona com isso. Por exemplo, no meu caso, né? O primeiro sapatinho do meu filho foi lá do Bahia. Mas Bahia? Do Bahia. Podia ser que ele torcesse para outro time. No caso, não foi. Mas poderia ser. E se fosse, verdadeiramente, eu lhe digo, eu teria total respeito por isso. Porque ele construiu um caminho que é dele. E eu vou lidar com isso. O que eu acho que não dá para lidar é quando esses caminhos ferem os outros. Quando esses caminhos maculam o nosso acordo de coletividade. Agora, querer determinar para o outro aquilo que eu acho que é bom para mim como verdade, eu acho um pouco forte demais. Agora, negar isso também eu não gosto. Eu gosto de deixar as coisas explícitas para ele entender que a família dele tem esse contorno, tem essa característica, e é com isso que ele vai lidar. A minha filha mais velha, a Lu, que é a diretora aqui, ela estudava no Vieira. Ela ia fazer uma prova e ela estava muito preocupada com essa prova e tal. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, adoro Nossa Senhora Aparecida, tenho ela com uma referência transcendente para a minha vida e algumas coisas nela já fui buscar e tive resposta. Um dia eu conversando com ela, nunca falei, você vá, faça. Eu falei, não, acredita, tenha fé. Aí eu estava saindo, ela estava olhando para a Santinha lá. Eu disse, está indo buscar, vai no caminho certo e tal. Ela foi lá, fez a prova dela, deu tudo certo. Não significa que ela vá ser ou se continue sendo devota de Nossa Senhora. Mas, assim, essa orientação de você falar, vá buscar um apoio para você ficar mais calma, para você render melhor. Isso é importante a gente mostrar que a gente tem esse lado também. Que são as nossas fraquezas que a gente vai buscar ali na simbologia ou na fé, onde seja onde for, e que você, ou na crença que você tenha, que é importante. E essa coisa da liberdade que você falou é fantástico, porque até um determinado momento você está dizendo, olha, é isso aqui. Mas, com certeza, a parceria que seu filho ou sua filha venha a ter, talvez mude o caminho. Sim. E não é por isso que você vai mudar a vida que você teve ou a história que você teve com ele, né? Isso é muito... E você também pode mudar, né? Seu também filho pode lhe mudar. apresentar... Meu filho me apresenta coisas, por exemplo, no campo da música, né? Que ele sempre gostou muito de música. E hoje muitos pais me falam, meu Deus, mas a música que esses meninos ouvem e tal... Não dá para comparar o que foi a minha formação musical com essa. Mas o meu papel é fazê-lo escutar coisas que eu acho que são legais, mas estar aberto também para ouvir as coisas que ele tem para me dizer. E eu me surpreendo com muitas coisas lindas que ele me mostra, que talvez eu não tivesse visto ou ouvido se eu não tivesse tido ele como meu filho, Sim. e se eu não tivesse tido a abertura psíquica, subjetiva, pessoal, de deixar esse conteúdo entrar. Então eu acho que os filhos eles têm também essa possibilidade de compor com a gente uma outra parte da nossa história, quase como coautores, né? E a gente escrever junto. Eu acho isso bonito. E acho uma perda para os pais que não se permitem isso e que ficam só queixando desse saudosismo. Acho que não. Nosso tempo é quando, como disse o Vinícius. É agora. É isso aqui que a gente tem para viver e vamos tentar fazer o melhor possível. Sempre é bom, sempre bom. Eu também, outra coisa que aconteceu com minha filha foi quando ela completou 18 anos. Agora eu posso beber, né? Eu disse, pode. Quer, beba, fica à vontade. Vinho, cerveja e tal. Se você olhar lá em casa hoje, elas bebem, tem tudo, mas bebem de uma forma tão simples. Então aquela coisa pesada que às vezes você coloca,
não pode, não pode, não pode. Aquilo estimula até mais, né? Então, quando eu disse, ó, fique à vontade, experimente o que você quiser aí. A cerveja eu já não gostei. Aí eu gostava de cozinhar na época. O vinho eu já gostei um pouquinho. E hoje elas são assim. A Cacá gosta de um drink, toma ou não toma. Isso é muito legal. E elas até me ensinam, né? Você já tomou esse negócio aqui? Isso aqui é gostoso. Deixa eu ver como é que é. Tá? Isso é muito. Essa E troca que é muito- bom, né, que você está aberto também a claro, isso. É sim. muito legal, eu acho incrível. Elas são ótimas. Deixa eu ver aqui. Como o divórcio impacta o psicológico dos filhos? Olha, eu acho que o que impacta o psicológico dos filhos não é tanto o divórcio, mas é a maneira como nós lidamos com o divórcio. Eu concordo. Eu vou te contar a minha história, né? Meus pais são divorciados há muitos anos, há 40 anos. E meu pai e minha mãe são amigos até hoje. E meu irmão mais novo estava na escola, não lembro exatamente com que idade, e na volta da escola pediram para ele desenhar um desenho das férias. Ele aí desenhou. E aí o pessoal da escola viu aquilo e achou estranhíssimo para eu chamar minha mãe. Eu disse, olha, seu filho está com um problema, porque ele está fazendo representações aqui duplicadas e tal. Minha mãe, não tem nada de estranho, não. Vou explicar. Essa aqui sou eu, esse aqui é meu atual marido. Essa aqui é a filha do primeiro casamento dele. Esse aqui é o meu ex-marido com a atual mulher. Essa é a filha do primeiro casamento dela. Esses 3 são os meus 3 filhos. Nós estamos todos juntos na casa da praia, passando o verão. Olha que legal. Isso em 1980 e alguma coisa. As pessoas caíram para trás. Acharam que minha mãe estava fazendo loucura. E era assim. Minha experiência é essa. Né? Meu pai com a sua atual... Agora já não está mais com ela, mas quando estava, com a filha. Minha mãe com o marido, com quem ela foi casada esses 40 anos. Ou 30 e quase 40. E todos lá, e na casa da praia, passamos janeiro todos juntos. E tudo bem. E era ótimo. E sempre foi assim. Nunca houve um problema. Então, para mim... Eu disse assim, olha, Alessandro, você vê algum impacto? Eu tiro isso de letra. Eu vejo meus pais felizes, juntos até hoje. Se conversam, se respeitam, saem juntos, estão bem. E eu me lembro que, por exemplo, o meu padrasto, que infelizmente faleceu, ele médico, ele viu que ele estava com um quadro agudo, um abdômen agudo, deu entrada num PA, no pronto atendimento do hospital, e aí avisou as pessoas, todos nós. Quando eu cheguei lá para vê-lo, quem estava com ele era meu pai. Segurando a mão dele, dizendo, calma, vai passar, respira. Vai dar certo. Com muita dor, respira. Então, entrei naquela cena, via meu pai segurando na mão do meu padrasto para ajudar, quer dizer, olha que coisa absolutamente bonita, né? amizade, eles se gostavam muito, tinham um carinho muito grande um pelo outro, um respeito muito grande com o papel dele na minha vida e com o papel do meu pai. Eles nunca tiveram dificuldade, não me lembro na minha história de ter nenhum conflito. Agora, eu imagino que deva ter dado um trabalho danado para eles. Porque não é uma coisa simples. Sim. Mas quando tem boa vontade, quando tem intencionalidade, quando tem um respeito, né, e um afeto, a gente dissolve as dificuldades e vai lidando. Então eu acho que o divórcio em si, ele é melhor do que um casamento ruim. Com certeza. Desde que ele seja bem cuidado, seja feito com respeito, não misture o papel da conjugalidade com o papel da parentalidade, preserve as crianças, evitem discussões públicas, mantenham o respeito e, sobretudo, mantenham o afeto. O afeto se transforma, não é mais um afeto da conjugalidade, mas uma relação com filhos é uma relação para sempre. Quando há isso, eu acho que essa saída desses polinúcleos familiares pode ser bem construída. Quando não há isso, casados ou não, aí é um problema grave para as crianças. Rafa, eu acho que você pode fazer o que você estava pensando. Ter 3, 4 mulheres em casa e tentar coexistir com as 3, 4. Não dá certo, não. Não vai dar nada. Você acha que é difícil, Rafa? Eu acho. Porque Você fala, você só... Uma já basta uma, Não. basta uma. Você faz o seguinte, ó. No woman, no cry. Deixa eu chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com Alessandro.
Você escreveu 2 livros, fala um pouco sobre eles pra gente aqui. Com que idade os jovens deveriam ter acesso às redes sociais? É preciso entender que, quando a gente fala dessa ideia dos nativos digitais, tem aí uma armadilha de mercado. Até bem pouco tempo atrás, havia uma pobreza sensorial e o resto era imaginação. Agora é uma sobrecarga de sensorial e uma pobreza simbólica. Então isso muda. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. O talk show mais querido da internet agora está também no Spotify. Confira todos os episódios da 2ª temporada do Fortuna Crítica. Muita informação, cultura e diversão com Luiz Martins e seus convidados. Não perca! Novos episódios toda quinta, às 21 horas. Confira também o novo álbum de Luiz Martins, Caminhos, disponível nas principais plataformas de música. Estamos de volta aqui com Alessandro Marin Pietri. Marin Pietri. Isso mesmo. Sim, mas italiano? Italiano, Muito bem. Vamos agora falar aqui do... Você escreveu 2 livros, fala um pouco sobre eles pra gente aqui. Eu li O Tempo. O primeiro foi o Quando Somos Um Só, que foi aquele que eu contei no primeiro bloco, daquela experiência lá com meu filho. E o segundo, também a partir de uma pergunta dele, que me perguntou: meu pai, o que é o tempo? Era a ocasião da pandemia ainda, aniversário de uma filha de amigos, que estava aniversariando, portanto, no momento ainda de distanciamento social. E eu me fantasiei e tal, para poder participar, que eu acho que aquilo chamou a atenção dele. E a gente conversando sobre o tempo, esse novo tempo, essa coisa do tempo, né? Que a pandemia nos fez refletir de maneira muito contundente. E aí ele me fez essa pergunta assim direto, olhou no meu olho e fez: meu pai, o que é o tempo? Eu não sabia como responder. Aí, como eu não sabia responder, eu escrevi o livro para ele e achei também que era uma maneira de enaltecer essas perguntas que as crianças fazem sobre temas tão profundos como esse, que é o tempo. E é um livro que não tenta responder propriamente, você leu, mas tenta abrir janelas, horizontes, possibilidades para que as crianças pensem o tempo sob diversas dimensões. É interessante. O fio condutor que você fez com relação ao tempo, achei interessante a história. E conta com a ilustração do meu amigo querido. É isso que eu ia perguntar, que eu confundi, achei que a foto que eu abri aqui, eu achei que não sei se está aqui. Está no fundo. No final. É, no final. Está aqui. Ah, não, é bem diferente. Tinha achado que era o que estava aqui, né? Esse é o Esteban Vivaldi, ilustrador dos 2 livros, gênio, que conseguiu criar essa narrativa da família de pinguins navegadores. E esse livro conta ainda, meu amigo, com uma música exclusiva, compostas pelo grupo Família que Brinca, Carmelito Lopes e Letícia Lopes, que está acessível aqui, ó, se você vir aqui, por esse QR Code. Ah, que legal. É uma música composta exclusiva para o livro e que tem a participação no coro, num rap, dos nossos filhos, do meu filho Luca, de Otto, que é filho de Carmelito e Letícia, e Joaquim, que é filho do Carmelito. Então, uma alegria para mim. Foram ao estúdio, gravaram e tá aí. Que legal. Pô. E aí, tá acessível? Acessível nas livrarias físicas e também pela internet, nessas plataformas de venda de livro, ou pelo site da editora, a editora Solis Luna. Você também consegue comprar diretamente, eles têm um e-commerce bem... Como é um livro que tem muito gráfico, eu acho que na Amazon, no Kindle tem? No Kindle não, só tem ele físico mesmo. Legal. Quais os principais erros os pais cometem na criação dos filhos? Cara, difícil te responder essa pergunta, né? Porque a essência de um pai e de uma mãe é errar. Eu acho que talvez o principal erro é não conseguir assumir essa nossa posição falível e, ao mesmo tempo, não tentar melhorar. Eu acho que esses 2 polos são perigosos. Se eu acho que eu sou absoluto, que eu posso tudo, que eu sempre acerto, eu crio um cenário muito difícil.
E, ao mesmo tempo, se eu mergulho nessa ideia de que já que eu vou falhar, eu posso falhar em qualquer aspecto, eu não busco melhorar, eu não busco aprender mais, eu não busco me desenvolver. Então, eu acho que a gente tem que achar uma justa medida entre sabermos que nós somos falíveis e vamos cometer alguns erros, mas buscar sempre aprimorar, melhorar enquanto pessoas, enquanto pais. Eu acho que isso é uma marca importante para que os filhos também aprendam com a conjugação entre falar e fazer, ter boas narrativas e bons exemplos. Acho que isso é um bom caminho. Isso é muito legal, porque meu oftalmologista, os 2 filhos são também, né? Se formaram, e aí eu conversando com ele disse... Rapaz, eles viraram para mim e disseram que eu sou melhor do que você. Aí ele disse assim, com certeza, tem que ser bem melhor do que eu. E eu achei muito fantástico que é a verdade, é o que a gente quer, né? Com Você é certeza. muito melhor. A minha filha mesmo, a Lu, ela tem uma habilidade, uma facilidade de pegar essas coisas mais, eu diria em moda, mas assim, coisas que talvez eu talvez não me permita, mas faço, mas ela consegue fazer de uma tranquilidade. Eu brinco aqui com Arroz Esporte, porque aqui está todo mundo traindo aqui com Arroz Esporte, que é o programa dela, né? Só falta... Você tá no Arroz Esporte também? Só fiz a vinheta. Só fez a vinheta, né? E você, Sandrinho? Nada, né? O Dali, o traidor do Vitória, já tá. Amanhã vai estar na praia também? Tô dizendo. Os 2 ali eu nem falo. O AJ é o... mas o AJ é interessante. É o cara que adivinha partes do corpo dos jogadores. Aí bota lá, por exemplo, a panturrilha, Roberto Carlos. A barriga, Cristiano Ronaldo. É o cara que... Não é isso aí, Fabrício? Acerta de primeiro. De primeira. Não erra um. Até a Isis tá no Arroz Esporte. Pode um negócio desse? Eu Fazer vou uma precisar de um psicólogo. Fazer uma reestruturação aí, né? Hein? Tem que fazer uma reestruturação aí dos processos. Vou trocar tudo isso aí. Qual o papel da escola no bem-estar psicológico das crianças? Eu acho que a escola é o maior emblema civilizatório do nosso tempo. Sim. Você colocar crianças que vêm de realidades diferentes, contextos diferentes, pensamentos, famílias, crenças diferentes para coexistirem juntas de maneira cooperativa, democrática, justa, sem se destruir, é muito potente, é muito poderoso. Então, acho que isso, por si só, já é muito promotor de saúde, né? Porque se é feito dessa maneira, faz com que as crianças tenham uma sensação de pertencimento a uma comunidade onde elas têm que negociar para existir coletivamente. E essa ideia de pertencimento, de reconhecimento, isso já é bastante importante. Além disso, a escola ela tem que ser para todos, mas também tem que ser para cada um. Ela tem que chegar nas pessoas, ela tem que abrir as portas para a comunidade, ela tem que dialogar com o seu entorno e ela tem que conhecer esses alunos, esses sujeitos que ali estão. E alguém que se sabe pertencente a um espaço em que a pessoa lhe reconhece singularmente, também é muito importante para a saúde mental, né? Você ter um lugar, você saber que as pessoas podem acolher seus zigue-zagues, seus tropeços, suas dificuldades, suas belezas, suas alegrias. Sim. Então isso eu acho muito poderoso. Eu tenho boas lembranças das escolas. Eu passei, principalmente de Irmã Clara. Eu vivia mais tempo na sala dos professores. Eu lembro na época. Eu criava as confusões, eu adorava, sempre gostei de futebol, de jogar futebol, e parava na sala dos professores. Aí um dia um professor perguntou, disse, você vai ser professor? Eu disse, não, a irmã me bota sempre aqui. De repente... O bom é que rola um pãozinho aqui de vez em quando, eu estou aqui me dando bem. E aí a irmã Clara, eu sempre fui bom aluno, e ela ficava, né? Eu tinha um cabelo todo caracoladozinho assim, ela dizia, cachinho, não sei o que, tal, não sei o que, cachinho, não sei o que. Eu tava correndo ali no Rio Vermelho, quando eu olhei, eu falei, irmã Clara, ela com a cuidadora. E aí ela já tá um pouco sem enxergar. Aí eu cheguei perto, irmã Clara, ela falou, quem é? Essa voz não é estranha. Aí eu encostei e falei, olha, não sei o que, deixa eu pegar no cabelo. Aí, o cabelo já não dá mais, não tem mais cacho. Ela falou, mas rapaz, você não mudou nada, deixa eu olhar para você. Eu falei, olha com uma memória, né, daquele tempo. E foram anos que eu fiquei lá e ela pegava no meu pé, viu? Qual o impacto do bullying
no emocional dos jovens, né? Olha, o bullying quando ele efetivamente se instaura, ele é muito devastador, assim, para todo mundo. O bullying, ele não é todo tipo de violência moral ou física que é bullying. Ele precisa ter uma série de características, vou citar algumas delas. Ele tem que ter uma intencionalidade, uma repetição, uma desigualdade de poder, quase sempre tem a figura das testemunhas, então tem toda uma circunstância que conforma o bullying. E quando ele efetivamente está estabelecido, é fundamental que os adultos assumam a responsabilidade por cuidar disso, porque as crianças sozinhas não vão conseguir. Sim. Porque é muito, muito, muito danoso do ponto de vista psíquico a experiência do bullying. Especialmente para quem sofre, também para quem é autor e também para quem é testemunha. Então, eu diria que o bullying é a nossa face assim, mais comprometedora no sentido da violência entre crianças e adolescentes, porque contagia de maneira ruim todo mundo. Então, a gente precisa ter uma política de enfrentamento que seja ampla, que enalteça a cultura da não violência, da valorização da diferença, do respeito à alteridade, e que a gente tenha adultos claros e potentes o suficiente para intervir quando, infelizmente, situações assim acontecem. Principalmente o pai da criança que está sofrendo tem que ser muito forte ali. Tem que ser forte para não cair nos tropeços dos revides e tal, que são coisas que a gente sabe que só recrudescem o ciclo da violência, né? Lu, cadê você, meu amor? Oi, Lu. Oh. Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo bem? Oi, meninos. Olá. Olha, presta atenção. Eu vou marcar uma consulta aqui com o Alessandro, porque eu estou revoltado com esse negócio desse arroz esporte. Metade dessa sala toda está no arroz esporte. O que é que você tá bagunçando? Daqui a pouco a Alessandra está lá também. Vou acabar com esse programa. Por quê? Eu não acabo com nada, né? Eu primeiro tenho que falar com você para acabar, então não resolve nada. E aí, meu amor, o que é que você preparou hoje para... Hoje eu preparei uma matéria que vai falar sobre criação dos filhos na era digital. Opa, vamos lá. Roda a matéria. Roda aí. Um grande desafio moderno na criação de filhos é a busca pelo equilíbrio no uso de tecnologias. As novas gerações, chamadas de nativas digitais, têm um contato precoce com as mídias eletrônicas, mas não estão preparadas emocionalmente para as armadilhas dessas ferramentas. A internet otimizou o nosso dia a dia, mas também potencializou o imediatismo, favorecendo uma geração de pessoas estressadas, ansiosas e impacientes. Celulares, computadores e videogames dão acesso a um mundo de informações e estímulos que podem gerar dependência, frustrações e danos à inteligência emocional dos jovens. Saber lidar com essa realidade e ajudar as pessoas a não serem vítimas da tecnologia é uma meta de pais e especialistas que se importam com o sucesso das novas gerações. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima! Problema, hein? Pra você aí. É um desafio imenso. Pergunta, meu amor. Sim. Com que idade os jovens deveriam ter acesso às redes sociais? Olha, as redes sociais têm uma premissa, quase todas elas, de um marcador etário depois dos 13 anos, tá? Só que a gente vê cada vez mais precocemente crianças, antes dessa idade, tendo acesso. E é preciso entender que, quando a gente fala dessa ideia dos nativos digitais, tem aí uma armadilha de mercado. Porque quando a gente pensa que o sujeito ele é nativo digital, isso traz a reboque a ideia de que eles já nasceram prontos para lidar com o digital. E não é verdade. Sim. O fato de meu filho, por exemplo, com 12 anos, ter nascido contemporâneo ao boom absoluto do digital, não o prepara para driblar os desafios que o digital impõe à sua vida. Sim. Cabe a mim, como pai, especialmente quando as regulamentações ainda não estão totalmente estabelecidas, criar esses mecanismos de mediação, limitação de tempo e etc. Então, para crianças, eu acho que as redes sociais elas têm uma contribuição muito pequena. E se um pai optar por permitir que a criança tenha acesso, ele tem que ter um trabalho muito consistente de suporte
de mediação, de acessar junto, de controlar a conta, de fazer ali um trabalho muito próximo. Como isso é muito difícil, eu acho que o benefício da permissão ele é quase sempre menos vultuoso do que a interdição nesse caso. Então, fazer com que as crianças tenham acesso mais tarde aos conteúdos digitais não traz prejuízo e garante algumas condições de saúde que são muito importantes. Mais? Sim, eu ia até fazer um comentário que eu vi, eu não lembro quem foi a atriz da Global que falou que hoje a geração de adolescentes, né, de 13, 14 anos, é uma geração que nasceu no boom do digital, mas que é interessante que essa geração, inclusive, se recusa a postar no feed, porque não está preparado para o julgamento que vai receber. Então, geralmente é uma geração que costuma postar sempre no Stories, porque só dura 24 horas. E aí eu comecei a notar, realmente tem muita gente que só que você olha assim, não, só tem no Stories, porque não está preparado para o julgamento, né? Porque como eu digo isso, que é uma terra sem rosto, as pessoas hoje falam o que querem e você não identifica quem é essa pessoa, aí ficam mais corajosos para falar o que acham que devem falar. Aí fica uma situação que mexe muito com o psicológico, principalmente de jovens, né? Indiscutivelmente, você tem toda a razão. A internet é um espaço muito mais propício a todo mundo dar opinião sobre tudo, porque ela distensiona as relações que são analógicas, né? Sim. Então, por exemplo, se meu filho tem um conflito, meu filho não, mas sei lá, um garoto de 9 anos tem um conflito com um colega no recreio da escola e ele tem que voltar para a aula depois, ele tem que resolver aquele conflito. Se esse conflito se dá no virtual, ele dá um ghosting, ele some, ele apaga, ele deleta, ele cancela, distensiona isso e a gente desaprende a lidar com essas dimensões. E ao mesmo tempo, como não estamos face a face, autoriza a gente a falar o que quiser, a colocar ali todo o nosso lado mais hater, né, em jogo. Então, de fato, para a rede social, ela confunde a realidade com o simulacro da realidade. E para nós é difícil distinguir, suponha para uma criança ou uma adolescente a informação. Sim. Que tem menos repertório, que tem menos vivência. Então, o dano para esse tipo de exposição, quando ela é prolongada, sem filtro, sem mediação, ele é efetivo. A gente sabe disso. Eu tenho outra pergunta. Como as redes sociais contribuem para a ansiedade entre os jovens? Tem vários estudos mostrando isso, né? Que o advento da rede social, ele está no mesmo tempo de uma piora, de um agravamento severo dos padrões de saúde mental de infâncias e adolescências no mundo. É claro que essa não é a variável única, mas não é uma coincidência que essas variáveis tenham essa relação. Então a gente pode pensar assim, que psiquicamente para as crianças, a vivência da rede social ela pode ser propulsora de ansiedade, desde quando elas estão tendo acesso a um sem número de conteúdos para os quais psicamente não estão preparados, e elas estão tendo acesso a um tipo de exposição e de comparação da vida que é difícil deles separarem o que é joio do que é trigo, e que eles estão também sendo submetidos a um excesso de estímulo. E o excesso de estímulo, ele é prejudicial ao cérebro. Quer dizer, pouco estímulo é danoso, excesso de estímulo também é danoso. Ele se converte em estresse e pode aumentar, sim, o padrão ansioso das crianças. Então, segundo os estudos e segundo a clínica, o acesso indiscriminado, pouco mediado, excessivo de redes sociais e de tecnologias digitais em geral, podem aumentar de maneira muito significativa o risco de adoecimento psíquico em crianças e adolescentes. É complicado, viu? Completamente. Um beijo, meu amor, obrigado. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Mas uma coisa que você falou é verdade. Quer dizer, tudo que você falou é fumo, né? É igual aquela história, né? Agora é verdade. Não, o que você falou é extremamente importante. Refazendo minha fala. Eu estava num restaurante em São Paulo, que eu faço ponte aérea, né? Fico em São Paulo, Salvador, Salvador, São Paulo, que lá tem a filial. E aí tem um restaurante que eu adoro, que é o Rancho Português. Eu estava numa mesa lá que eu gosto de ficar, tal, e olhando. O pai, a família, a avó, todo mundo, tal. Mas como é que o cara chega? Tá assim, a família toda reunida. E eu olhando aquilo, lembrando da minha avó, a Guiomar.
O cara me pega um tablet, bota na frente da criança, um pequenininho lá no tablet. A mesa toda dando risada, conversando e tal. Eu tive uma vontade de levantar e falar, amigo, deixa eu te falar uma coisa, deixa de ser preguiçoso, você está fazendo um mal para essa criança. Se ela ouvir as histórias da avó, do tio, não é possível um negócio desse. Mas é um negócio absurdo. É no avião, em tudo que é lugar, bota um tablet lá para a criança ficar, passa o tempo aí com o tablet. Isso é muito grave, né? Porque além do tablet em si já ser uma oferta de mais riscos do que benefícios, nesse caso ele tem um risco duplo, porque além disso ele retira a interação interhumana, que é a melhor estratégia de desenvolvimento de uma criança. Pra você ter uma ideia, um bebê pequeno, ele vai ter umas zilhões de conexões neuronais, e à medida em que ele vai chegando a determinada etapa da vida, algumas dessas conexões vão deixar de existir no cérebro. Vão sofrer uma poda neuronal. E o que define o que fica, e fica calibroso e robusto, e o que deixa de existir, é a interação desse bebê com o ambiente. Portanto, a interação interhumana é a melhor maneira de desenvolver as crianças. Quando você retira essa interação interhumana e ainda em troca disso oferece um tablet, você está cometendo 2 erros numa coisa só. Fora, simbolicamente, você está silenciando a criança. Né? Você está tirando ela do contexto. Então, isso é um prejuízo sem precedentes. Olha que interessante essa coisa. Né? O que mudou no seu consultório quando os jovens começaram a ter acesso a aparelhos digitais? Olha, mudou muita coisa. Né? Primeira coisa que eu acho que assim, é muito visível é a relação com o tempo. Nossa relação com o tempo modificou-se completamente depois do advento do digital. Nós somos muito mais apressados, nós temos muita dificuldade de esperar, nós temos uma necessidade de gratificações imediatas, a gente não consegue postergar gratificações. A gente também perdeu um pouco a capacidade de inibir certos comportamentos. Quando a gente vê, a gente já falou, quando a gente já fez, a gente é muito instado à impulsividade. E eu acho também que a gente perdeu uma coisa muito forte, que é, para a gente estar distraído, a gente tem que estar atento a algo. Então, quando a gente ia de carro para a escola, no meu caso, né, que tinha esse conforto, esse luxo, eu ia atento ao caminho. E muito precocemente eu seria capaz de refazer o caminho. Muitas crianças hoje, com 14 anos, não conseguem, adolescentes com 14 anos, não conseguem refazer os seus caminhos de casa para a escola, que é uma coisa básica. Por quê? Porque eles estão, para estarem distraídos, eles têm que estar atentos a algo. Isso retira uma parte da vida dos meninos. Não tenho como te dizer de outra maneira. Corta, arranca uma parte da vida das crianças, que é aprender com a realidade, que é entender como as coisas são, que é estar curioso pelo inédito. E o algoritmo, ele vai oferecendo para essa meninada mais do mesmo, vai empobrecendo o repertório simbólico. Então essa é a última consequência que eu poderia dizer. Eu acho que hoje a gente tem um empobrecimento do repertório simbólico. Com isso eu não estou querendo dizer que as crianças não devam acessar o digital. Devem, mas devem fazer isso com cuidado, num tempo adequado e com uma mediação adulta muito vívida. Moderação, né? O uso de telas pode gerar alterações bruscas de humor? Pode. Vamos lá, vamos tentar explicar isso de uma maneira mais direta. O uso das telas afeta o funcionamento do cérebro, porque ela muda esse sistema de recompensas. Então, você o tempo inteiro vai estar sendo recompensado ali e vai estar tendo picos, né, dopaminérgicos. E isso vai gerando uma série de alterações no funcionamento da gente, fazendo com que outros estímulos cujas gratificações não sejam tão imediatas ou não sejam tão potentes em gratificações, ele perca a graça. Então é muito comum a gente ouvir textos do tipo: meu filho começou a usar o tablet, ele parou de querer descer no play. Depois ele parou de querer ir na praia. Depois ele não quer mais almoçar com a família. Depois ele não quer mais jogar tabuleiro. Depois ele não quer mais bater a bola. Por quê? Nada se compara ao que o digital está promovendo, está trazendo no cérebro dele. Então isso faz com que, quando isso seja retirado, ele precise daquilo. Quando não vem, ele pode ter comportamento disruptivo, ele pode ter comportamentos explosivos, ele pode ter uma irritabilidade acima da média, ele pode se desregular emocionalmente. Então, sim, isso pode acontecer pelo uso excessivo de tecnologias digitais.
Engraçado que isso é uma coisa perceptível, até em idades mais avançadas. Isso é muito complicado, porque você perde aquele poder de absorção quando você lê e você imagina, tá? Muitas vezes o livro é melhor do que o filme, até porque a sua criação para aquela leitura foi melhor do que o que o cara que criou, o diretor criou. Então, isso é legal, porque você vai entendendo, você vai absorvendo, você perde muito com essas coisas. E esse tal desse algoritmo aí é de matar qualquer um. O algoritmo tá... Eu sou de TI, eu sei o que é o algoritmo. Algoritmo, o homem chega lá e escreve. Ele diz o que é que ele quer. Então isso já é um perigo, né? Sim. Isso que você fala é bem importante. O livro ilustrado, foi feito um estudo que mostra que o livro ilustrado é o melhor suporte para o desenvolvimento das crianças. Sim. Por quê? Ele é potente o suficiente em termos de estímulo para engajar, Olha que legal. mas ele não é um overload, uma sobrecarga de estímulo para que a criança fique totalmente empapuçada de estímulo. Então ele deixa um espaço para que haja criatividade, para que haja invenção, para que haja releitura, para que haja uma certa abertura de espaço para instigar essa Provocar, dimensão. O que o digital termina não favorecendo tão facilmente. E você requer um pouco mais de esforço para conseguir isso com ele. Então, comparando esses dois estímulos, o livro ilustrado e o digital, o livro ilustrado ganha de longe, no sentido de ser um suporte melhor para estimular as crianças. Eu sou Kindle maníaco. Eu tenho um Kindle. Eu fico preocupado de não ter o Kindle do meu lado. Então eu tenho um Kindle em São Paulo, na Praia do Forte. Eu disse, vai que eu esqueço o meu Kindle, mas eu tenho reserva, né? Porque eu adoro. E vou lendo, vou curtindo e incentivo, né? Eu acho que a leitura, não é que seja... tem pessoas que não sei, um bom filme, tudo isso é muito relativo, o que é bom também, né? O uso de telas afeta a criatividade das crianças. Sem dúvida. Por esses motivos, porque ele é uma sobrecarga de sensorial e um empobrecimento do simbólico. Então você sobrecarrega, se você for pensar, até bem pouco tempo atrás, havia uma pobreza sensorial e o resto era imaginação. A gente recebia uma folha de papel com as letras escritas e o resto tinha que inventar. Sim, é isso. Agora é uma sobrecarga de sensorial e uma pobreza simbólica. Então isso muda. E aí você perde a chance de perceber a realidade. E é na realidade que os insights aparecem, né? Uma coisa inédita acontece. Então, se você está desconectado com essa realidade, não é que você não possa ter insight no digital. Pode, mas é mais difícil. E para as crianças é bem mais difícil. Então, retirar as crianças da natureza, do ar livre, do contato com a realidade analógica, para expô-las ao digital é um risco. Então, o que eu defendo para os pais que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo é limite o tempo, filtre conteúdo, medir o uso e condicione o uso do digital a uma vida analógica colorida. Quanto mais a vida analógica da criança for colorida, vivida, quanto mais subir em árvore, for na praia, sujar de lama, menos espaço o digital terá para ser maléfico. É isso. Né? Então a criança precisa ter uma vivência analógica respirar, potente. Né? Sim. Respirar. Qual a necessidade do ócio e do tédio para a nossa mente? Para a mente de todo mundo é fundamental, para das crianças é crucial, porque ela aprende a se regular. Uma criança que não tem tédio ou que não vive esse espaço do vazio, ela cria menos, inventa menos, ela se relaciona pior com os pares, ela aprende menos, se desenvolve menos cognitivamente e é menos hábil na gestão das emoções. Então, o ócio, o vazio, o tédio, eles são fundamentais para que a criança aprenda a se regular. E aprender a se regular é um aprendizado crucial para o desenvolvimento em vários âmbitos. Então, eu diria que é muito decisivo. Eu acho até que para a gente, né? Para todo mundo. Mas para um cérebro em formação, sim, o prejuízo dessa não vivência, ele é bem mais significativo do que para um cérebro que já está desenvolvido. Então, é muito importante que os pais possam garantir esses espaços do nada fazer, do ócio, né, do tédio, do vazio, para que a criança invente possibilidades.
E assim, essa coisa você estava falando da música. O André me mostrou um cara, chegou com Tim Maia, chegou para mim de 15 anos. Sabe quem é? Não. Aí pegou a KCL. Quem é? Não, Cazuza. Justin Bieber. Aí saiu mostrando vários artistas, assim. E quando ele acabou, ele falou, não acertou nenhuma, né? Acho que acertou só a Rita Lee, se eu não me engano, que eu acho que ela tinha morrido na época. E aí ele falou, rapaz, que coisa complicada, né? Eu falei, pois é, rapaz. Imagine que ela deve ter uns 15 ou 17 anos e o pai tem 35. O que é que ele escuta? Porque não é que seja necessário ouvir um Vinícius, um Baden. Mas, assim, às vezes é bom você fazer uma seleçãozinha e mostrar, ó, isso aqui, a música, ela vem, constrói aqui, isso aqui vem... Porque aí vai criando essa coisa, essa massa, para as pessoas também, o adolescente, o jovem, ter a curiosidade... Saber o que é, né? De resgatar e saber utilizar o digital Buscar. também de uma forma melhor, né? Vou buscar essa informação para entender um pouco que conceito é esse que meu pai acabou de me mostrar. Tá? Não é chato, não é isso. Como também para a gente é importante quando eles vêm com a novidade, né? Sim. E aí a gente quer saber, né, pô, o Coldplay, o que é esse Coldplay aí? E aí a gente vai... Se a gente for pensar, isso muda muito o seguinte. Antes, para nós dois termos acesso a, por exemplo, a música, nós tínhamos que ter acesso a uma narrativa. Pegávamos um disco que alguém dizia, ó, isso aqui é bom. E a gente pegava um disco, o disco tinha uma história gráfica, uma ideia de roteiro no ordenamento das canções, o lado A e o lado B, né? Então tinha um ritual, você punha na vitrola, então aquilo era uma narrativa. Que, por um lado, era mais restrito, porque alguém tinha que nos indicar, eu tinha que ter acesso por alguém, eu tinha que ter mas, ao mesmo tempo, nos fazia, já nos contava uma história. Sim. Né? Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 14 anos, talvez menos, meu pai me deu um vinil do Djavan, eu lembro disso claramente. E eu me lembro que aquilo me impactou e tal, não conhecia muito bem aquele cara, meu pai estava me dando aquilo, fui escutei e nossa, isso abriu para mim uma porta, uma janela extraordinária na minha vida. Alagoano retado. Pois é, isso era assim. Hoje, com o digital, ninguém lhe dá nada. Você pode ter acesso a tudo. Você pesca. Né? Mas, ao mesmo tempo, as narrativas ficam mais picotadas, porque você já não vê a capa do disco, já não tem a história, você já não ouve, provavelmente, nem uma música inteira, porque você passa, você não tem muita paciência. E, embora seja mais aberto, mais livre, mais plural, mais fácil, mais democratizado, de certa maneira, o acesso, a gente perde nas narrativas. E aí a gente começa a ficar sempre à mercê dos velhos algoritmos. Ou seja, ele vai lhe dando músicas parecidas com as que você já viu e não te tira desse ciclo. Então aí talvez fique mais difícil, embora mais fácil, para essa geração ter acesso a um Djavan quando ele está ouvindo sempre a mesma linha. Então a gente precisa continuar construindo essas narrativas com os nossos filhos para tanto escutar o que eles ouvem quanto oferecer coisas que eles escutam. Você vai na playlist do meu filho lá, nesse stream mais famoso aí de música, você vê coisas que eu falei, meu Deus, incrível como ele consegue ir de um lugar a outro e tal. Isso me dá uma sensação boa, assim. Sim. É claro que a preferência dele não é a minha. Não, sim. Mas ele tem ali coisas, ele tem uma composição estética plural que de alguma maneira o forma, e isso é graças ao meu esforço. Claro. Porque se assim não fosse, muito provavelmente ele estaria seduzido pela reprodução fácil daquilo que vende para quem está produzindo, e não propriamente para quem está sendo formado, né, do ponto de vista estético. Que é um negócio muito louco hoje, né? Tem tanta coisa muito doida. Qual o papel dos avós na criação dos netos? Eu digo de carteirinha, fundamental. Pois é, fundamental mesmo, porque, especialmente hoje, né? Caramba. Porque hoje, o que acontece? Nós envelhecemos bem mais tarde, Sim. nos tornamos produtivos por muito mais tempo. Alguém com a minha idade já estaria perto de se aposentar, se fosse há 40 anos atrás. E as pessoas trabalhando mais tempo precisam dessa rede de suporte para cuidar dos filhos. Então, hoje, os avós, eles têm uma participação muito mais efetiva
do ponto de vista de participação na rotina das crianças do que foi antigamente. Sim. Antigamente a gente pensava muito na casa do avô, no final de semana, na brincadeira, mas hoje o avô leva para o inglês, vai dar banho, leva passeio, joga futebol na quadra, sabe? Participa de um miudinho da vida da criança que muitas vezes são decisivos. Então, eu acho para a criança maravilhoso. Para os avós, eu acho também incrível, porque estica essa capacidade dele de estar ativo, de estar no mundo, de assumir coisas. Então, eu só vejo benefícios. Claro, nós estamos falando de uma relação de avó e neto em tese. Pode ter avós muito difíceis, com histórias muito complexas, mas, no geral, eu acho que é muito positivo. Eu também. Eu assino. Ó, de carteirinha. Meninos, pergunta? Ô Luiz, me veio Por favor. uma dúvida. Você estava falando sobre a criança que tem acesso logo ao celular, internet e tal, que ela começa os sintomas de não querer ir para o play, aí depois não quer mais almoçar com a família, quer ficar no quarto, ou não quer ir para a praia com os amigos, tal, não sei o quê. Isso é como vocês enxergam já como um vício? Como se fosse um vício à droga, por exemplo? Como se ela começa... E se tem um tratamento? Sim, ela começa a ficar dependente daquele nível de estímulo. Ela começa a condicionar a sua satisfação àquele nível de estímulo. Tudo que vai ser menos estimulante nesse sentido começa a perder o sentido para ela. Então, sim, eu tenho muito cuidado em falar, especialmente em veículos de comunicação, sobre essa terminologia, porque, felizmente, a maior parte das nossas crianças não padece disso. Existe uma minoria que, sim, pode fazer uma adição das telas, mas não é a maioria. Mas há crianças que, sim, que começam a ficar muito dependentes daquilo, e aquilo passa a ocupar uma centralidade na sua vida tão grande que ela começa a abrir mão de outras coisas, porque não se vê tão motivada àqueles outros insumos lúdicos, né? Então, sim, algumas crianças podem criar uma dependência das telas. É perigosíssimo. Que conselho você deixa para os pais? Poxa, você sabe que psicólogo gosta pouco de conselho, né? Porque psicólogo gosta assim de cada caso é um caso, cada sujeito é um. Assim, mas se eu tivesse um conselho para dar, eu diria assim: ter filhos é algo que vai nos tirar uma série de vivências. Não ter filhos também vai tirar da gente uma série de vivências. É uma escolha que tem que ser uma escolha consciente. Uma vez que você escolhe termos, mergulha nisso. Sim. Vai fundo nisso. Aproveita essa oportunidade, com todas as perdas que isso implica, mas com todos os ganhos incríveis, extraordinários que isso traz. Porque senão a gente vive uma experiência pela metade e a gente perde a chance de nos modificarmos a partir dessa experiência. Eu acho que a experiência da paternidade e da maternidade, ela nos modifica. Sim. E a gente pode viver um tipo de amor que não tem muita métrica, que não tem muita lógica, que a gente é capaz, às vezes, de amar mais o outro até do que a gente mesmo, mas que provavelmente não vai dar tão certo assim quanto a gente imaginou, mas que é bonito viver. Sim. Porque nos convoca a uma posição diante de nós mesmos que é sempre a partir do outro. Mas isso não é para todo mundo. Tem gente que não quer viver isso. E eu acho respeitoso que a gente também possa aceitar. Agora, para aqueles que se dispõem, pensem que vai ser muito tempo. Não é só a qualidade que vai levar em conta, a quantidade de tempo vai ser muito grande. Claro. Vai ser por muitos anos. Né? Cada experiência com seu filho ela é diferente. Meu filho aos 2 é diferente dos 12, vai ser diferente aos 22. Com certeza. Então, assim, é uma jornada de transformações. Sabe? Se prepare para viver uma jornada de transformações. Quem gosta disso, eu acho uma aventura ímpar. Para mim, é uma aventura ímpar que me modifica, que me alegra, que me faz viver. Tem dias que eu não consigo imaginar minha vida sem ouvir a voz do meu filho. E tem dias que eu só queria estar trancado por 30 minutos para não ouvir a voz de ninguém. Mas isso não diminui o meu amor por ele. Claro. O meu amor por ele é do tamanho de algo que eu não consigo nem nomear. Não tem? Não consigo, não cabe em palavras. E que me transforma numa pessoa sempre melhor. Eu sempre me sinto melhor.
Mesmo quando eu erro, mesmo quando eu tropeço, mesmo quando eu tenho culpa, mesmo quando eu tenho todos esses sentimentos avessos que a gente tem, mas eu sempre acho que meu filho me fez ser uma pessoa melhor. Olha que legal. Eu acho isso extraordinário para minha vida. Muito legal. Meu amigo, Valeu. foi muito Te legal. agradeço Viu? muito. Obrigado. A casa é sua, viu? Opa. Volte sempre. Muito obrigado. E esse foi mais um Fortuna. Um grande beijo.